Eu quero deixar aqui uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 25. O contexto diz a parábola das 10 virgens. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar dessa passagem, mas é uma palavra de despertamento, uma palavra de exortação também, e que nos traz assim, um consenso da vida de Cristo, amém? Eu vou ler aqui alguns versículos, se a igreja quiser me acompanhar, que está em livro de Mateus 25, primeiro em diante, diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro-se com o noivo. 5 dentre delas eram nésia e 5 prudentes. As nésia tomaram as suas lâmpadas, mas levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tornando-se o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis aí saíram ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nésias disseram aos prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Bem? Eu gosto muito desse texto, eu já ministrei várias vezes aqui na nossa congregação, em alguns ministérios, o Senhor Jesus já nos proporcionou. E é algo que arde muito no meu coração, é a escatologia. Eu gosto muito de ministrar sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, porque eu acredito, igreja, que a maior riqueza que um crente deve ter e lutar para não perder é a sua salvação. Bem? Hoje em dia, a gente vê muitos preocupados com material, não que seja errado, mas a nossa maior prioridade, a igreja do Senhor Jesus, já está preparada para a vinda do Filho do Homem. Bem? Hoje em dia, nós nos preparamos para muitas coisas, né? Para muitas coisas nós nos preparamos, mas poucos se preparam para a vida de Jesus. Até mesmo muitos crentes estão dentro da casa do Senhor, até mesmo acreditam que Jesus já é uma lenda, acreditam que Jesus não vai mais voltar, acredita que Jesus está demorando muito, mas a gente vê aqui uma classe de crentes, 5 prudentes e 5 nésias, e outra tradução diz tola. É interessante que 5 delas eram virgens, as 10 eram virgens, as 10 estavam esperando o noivo, as 10 estavam com as suas lâmpadas, mas é interessante que 5 estavam sem azeite. É interessante que 5 estavam despreparadas para o grito do noivo, para a vinda do noivo. É interessante que somente 5 estavam guardando ou se resguardando para ter o um encontro com o noivo. E é interessante que quando elas ouvem um grito, porque não foi só uma que ouviu, ou não foi só 5 que ouviu, todas ouviram, e a Bíblia diz que elas estavam adormecidas. Então, elas se levantaram, né? Todas elas se levantaram, foram ao encontro do noivo, mas 5 perceberam que estavam sem azeite. Amém? E elas disseram, dá um pouco do teu azeite para que a gente chegue até lá. E 5 disse, não, eu não vou dar, porque não vai faltar para mim. Vá e compra. Uma vez, Deus aqui, eu ministrando, Deus me deu uma chave sobre esse azeite. Interessante que a porta, a gente sabe que é Cristo. E o azeite, a gente sabe que é a presença do Senhor, que é o Espírito Santo. E eu entendo, pela luz da Bíblia, que somente o crente que tem azeite, que tem a presença, ele vai ouvir o toque da trombeta. Amém? Porque a gente entende, irmão, que o arrebatamento é algo espiritual. Você pode até questionar, pastora, queria que tu tivesse uma palavra que nos desse ânimo, que nos desse vigor, que nos desse chave, nos desse isso, desse aquilo, mas eu entendo, como eu falei no início, a nossa maior riqueza, a nossa maior esperança é a salvação. Aqui eu dirijo uma igreja pela misericórdia de Deus e eu sempre tenho ministrado sobre o arrebatamento, porque nós não temos que nos preparar, a gente tem que estar preparado para a vinda do noivo, amém? Porque a Bíblia diz que Jesus não deixou o dia e nem a hora que o Filho do Homem vem buscar a sua igreja. E essas 5 virgens estavam despreparadas, desapercebida, estava distraída com
com as suas coisas, estava distraída consigo mesmo, e esqueceram de colocar azeite na sua lamparina. Hoje em dia tem muitos crentes entre nós, dentro das congregações, dentro das igrejas, dentro dos ministérios, que estão desapercebidos, estão distraídos, estão buscando prazer em outras coisas e esquece que o maior prazer que um crente pode ter é estar com a sua alma preparada para o arrebatamento, amém? Como eu disse, que o arrebatamento, igreja, será algo espiritual. Somente o crente que estiver em espírito, ele vai ouvir o toque da trombeta, hein? Porque não é qualquer crente, não é qualquer servo que vai ouvir, é aquele que tem azeite sobre a sua lamparina, aquele que tem azeite sobre a sua cabeça, aquele que tem azeite sobre si. O azeite, como eu disse, eu creio que vocês já sabem, que a gente está falando com homens e mulheres de Deus que têm um conhecimento da Bíblia, e a gente entende que o azeite é a presença do Senhor. E hoje em dia a gente não tem buscado com frequência, a gente tem deixado o azeite para terceiro, quarto lugar. E a gente tem esquecido de guardar o mais precioso, que é o azeite. E é interessante também que essas mulheres, as 5, elas tinham o quê? Reserva, né? Elas tinham reserva. É interessante que é importante nós crentes, nós servos de Deus, homens e mulheres do Senhor, ter reserva na sua vida. Como, pastora? Ter vida de oração, ter vida de jejum, ter vida de caminhada com na igreja, indo para os cultos, buscando. E hoje em dia tem muitos crentes que não têm mais reserva, tem muitos crentes que não faz mais questão de buscar o azeite, não faz mais questão de guardar um pouco mais, se contém só com aquilo. Eu só tenho isso, então tá bom. Era o caso dessas Ginésia. Elas só tinham aquilo e para elas já estava ótimo. Mas é interessante que as prudentes, a Bíblia diz que elas guardaram consigo o azeite e elas tinham reserva na sua lamparina. Caso faltasse para elas, até chegar ao encontro do noivo, elas tinham uma reserva guardada. E elas tiveram esse cuidado de guardar mais alguma coisa, para que naquele grande dia, para não ficasse despercebida ou sem encontrar com o noivo. Okay? E hoje em dia nós precisamos ter reserva. Hoje em dia nós precisamos buscar mais. Hoje em dia nós precisamos orar mais. Hoje em dia nós precisamos estar mais na presença do Senhor. Eu não digo nem no escudo, porque a gente tem uma vida corrida, temos filhos, temos casa para cuidar do trabalho, tem uma vida secular ativa, mas nós precisamos ter o nosso secreto com Cristo. Nós precisamos buscar no Senhor mais azeite às madrugadas, a parte da manhã, à noite. Nós precisamos ter esse cuidado de ter reserva na nossa lamparina. As Nés, elas não se preocuparam de guardar azeite e nem de ter reserva. As prudentes, não. Elas tinham azeite na sua lamparina, ainda tinham um pouco de reserva, para que não viesse faltar. Então, elas se preocuparam. Então, hoje, como eu falei, tem muitos crentes que estão desapercebidos, não faz mais questão de ter um pouco mais, nem? E a gente entende que um dia Jesus ele vai voltar. A gente entende que um dia Jesus vai rasgar esse céu e ele vai buscar uma igreja lavada, remida, santificada, adornada, purificada pelo sangue de Jesus. Aqui eu não estou falando de religião, de placa de igreja. Não, eu estou falando que um dia o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus da nossa vida, aquele que nos amou primeiro, aquele que entregou a sua vida para que hoje nós estivéssemos aqui, dizendo que ele vai voltar. Amém? Jesus, um dia ele vai voltar e ele vem nos buscar. E como é que nós estamos diante dele? Todo dia nós precisamos de conserto, todo dia nós precisamos pedir perdão, mas é muito importante nós, crentes, nós ter uma reserva, ter um cuidado de ter reserva na nossa vida, uma reserva na nossa casa, uma reserva na vida do nosso filho, uma reserva no casamento. É importante a gente ter esse cuidado de sempre guardar reserva. A gente vê que dentro da nossa casa, na nossa despensa, sempre a gente não compra 1 quilo de alguma coisa, sempre nós compramos 2, 3 a mais, né, para durar, para render, para não faltar. A gente tem esse cuidado de sempre suprir com a nossa despensa. Glória a Deus por isso.
Muitas vezes na nossa vida espiritual, a gente não tem esse cuidado de ler mais, de orar mais, de buscar mais, hein? Então, como eu falei, o arrebatamento é algo espiritual. E somente aquele que estiver em espírito, ele vai ouvir o toque da trombeta. Ele vai ouvir esse aí o número. Que nós venhamos nessa noite fazer uma reflexão. Como nós estamos diante do Senhor? Como é que está a nossa lamparina? Como é que está nossas vestes? Será que a gente está adormecida, sem força de se levantar para ir ao encontro do noivo? Ou nós estamos preparados? A qualquer hora e momento o noivo vir, nós estamos com azeite e com reserva na nossa lamparina. Hein? Que hoje nós, né, venhamos nos conscientizar e ver que esse mundo é algo passageiro. Que esse mundo vai passar. A Bíblia diz: passarás os céus e a terra. Porém, as palavras dele não vão te passar. Então, assim, a gente entende que as coisas desse mundo vão passar, já é de maligno. Mas a nossa maior esperança é saber que um dia o nosso Senhor, o nosso Abba, o nosso Paizinho, a nossa porção diária vem nos buscar para que a gente venha morar com Ele na cidade celestial, amém? Eu acredito que nós vamos nos encontrar lá, amém? Vamos sentar na mesa com o Senhor e vamos olhar um para o rosto do outro e vamos dizer: valeu a pena, a gente conseguiu. Valeu a pena as lutas, valeu a pena os vales, valeu a pena as traições, valeu a pena os abandonos. E a gente vai olhar um para o outro e vai dizer: valeu a pena. Nós conseguimos, porque Jesus é a nossa força. Jesus tem sido a força da igreja. Vivemos em dias maus. A Bíblia diz que as coisas ruins já estão surgindo, que o dia mau já bateu na nossa porta. Mas nós temos um Deus que Ele vela pela nossa vida, um Deus que Ele cuida da nossa casa. Eu tenho falado isso com prioridade. Deus Ele tem cuidado de mim com muito carinho, dos meus filhos, com carinho da igreja, onde eu lidero, abaixo da vontade de Deus, onde que a gente cuida aqui. Então, Deus Ele tem cuidado da gente, das ovelhas, dos discípulos. Deus Ele tem cuidado. E Deus Ele continuará cuidando. Precisamos ser fiel mais para que a nossa coroa, para que ninguém roube a nossa coroa. A Bíblia diz: ser fiel até o fim, para que ninguém roube a tua coroa. Amém? Há uma coroa preparada, há uma coroa nos esperando, mas não é para todo mundo essa coroa. É somente para aquele que persevera. Aquele que persevera até o fim será salvo. Aquele que persevera até o fim tem uma coroa esperando. Bem? Essa é a palavra que eu trouxe hoje. Deus assim, abençoe vocês e obrigado pela oportunidade. Estou muito grato e feliz. Amém? Deus abençoe.